Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Lígia Guelph e hoje eu vim falar de um livro que eu já li aqui bem mais de umas 5, 6 vezes, né, ao longo da minha vidinha, que é O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Ai, que chique, né? Esse livro aqui, gente, eu tenho uma história um pouco peculiar com ele, tá? Essa primeira edição aqui que eu tive, você vê que ela tá caindo aos pedaços. É uma edição de 1984 que eu ganhei quando eu era criança, da minha mãe. E eu tenho, né, vocês estão vendo que tá... Eu tenho um certo apego, porque tá caindo aos pedaços, eu preciso tirar esses durequinhos daqui, ó, arrumar, reformar ela bastante. Li muitas vezes nesse exemplar aqui. E é da editora Agir, que era lá em Guarulhos, inclusive, cidade onde eu morei minha vida toda, né? E me deu vontade esse fim de semana de reler esse livro, tá? Eu vou comentar aqui, como é um quadro de releituras, eu vou comentar o que eu senti diversas vezes lendo esse livro ao longo da vida, né? Comprei essa ediçãozinha aqui de R$15. Sabe aqueles negócios que tem no shopping, aqueles estandes que tem um monte de livro barato e tal? Então comprei esse daqui, que é para anotar, para riscar mesmo e tudo mais. Porque eu tô fazendo uns estudos mais aprofundados desse livro. Ele, assim, só para começar, para organizar, é um livro muito filosófico, tá? Parece ser um livro infantil, mas ele não é infantil, né? Ele tem uma chave filosófica e esotérica bem grande ali por trás das coisas que ele traz, né? O Antoine de Saint-Exupéry, né, era um aristocrata, então uma pessoa que provavelmente teve contato com sociedades secretas, porque não é possível que ele escreveu isso daqui do nada, né? Tudo tem muito sentido, a simbologia da rosa, tem muitas coisas aí que tem sentido. Tá bom? Bom, esse livro aqui é considerado uma fábula infantil, né, onde os bichinhos falam e não sei o quê, mas ele tem muitas camadas de leitura e muitas camadas de significado. Certas obras literárias, elas têm uma camada muito além da superfície. E a arte, acho que o poder da arte, tanto a música quanto as artes plásticas, quanto a literatura, é de tocar a gente. Por isso que eu falo, cada vez que você lê aquela obra ou que você entra em contato com uma certa obra, você tem uma reação diferente, porque você é outra pessoa, tá? Eu li esse livro a primeira vez, esse aqui exatamente, né? Quando eu era criança eu não entendi nada. Porque tinha palavras difíceis para minha idade, eu tinha 7, 8 anos, né? Eu não entendi. Depois, quando eu era adolescente, eu li de novo, achei um livro bobo. Depois, quando eu tinha uns 28, 29 anos, eu li de novo também. Achei que a raposa era muito melosa naquela época, e tudo isso tem a ver um pouco com os momentos de vida que eu vivi, né? A última leitura que eu fiz dele tinha sido em 2014, quando eu estava na faculdade de psicologia e eu estava passando por uma fase que eu virei ateísta. Eu que sempre fui espírita, espiritualista, mística, pesquisadora do ocultismo, fiquei ateísta por um ano mais ou menos. Que eu me revoltei contra tudo e todos. No primeiro ano de psicologia eu tive uma matéria chamada neurofisiologia, né, que estuda o sistema nervoso, né, o seu equipamento aí, o seu cérebro e tudo mais. E daí eu li esse livro e falei, isso daqui é uma tremenda bobagem. Ajudando, eu tinha um professor muito cético, psicanalista muito ferrenho, para ele tudo era Freud, 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 não podia ser discípulos, era só o Freud, o que é estranho, né? Ele era ateísta também, o que era muito estranho, porque a psicanálise, gente, na época em que ela foi criada por Freud, ali tinha, para a época tinha base científica, mas hoje em dia não tem prova científica, porque é tudo muito subjetivo. E tem não me xinguem psicanalistas, tá? Tem uma briga muito grande dentro da psicologia a respeito disso. É científico ou não é? Eu sei que eu era científica na época, eu me achava científica. Eu queria negar todas as coisas do espírito. Inclusive joguei livros fora, doei, né? Não é que eu joguei fora, doei alguns livros e tal. Esse aqui, lógico que eu não dei, porque foi minha mãe que me deu, minha mãe já faleceu. Né? Mas a última leitura que eu tinha feito dele, eu falei, quer saber, esse Pequeno Príncipe, primeiro, ele é um narcisista, ele é um narcisista, né? A Rosa é outra narcisista, a Raposa foi uma tonta, né? De ficar ali fazendo amizade com ele, de se abrir, de entregar os sentimentos dela. Não quero ler esse livro, fiquei revoltada. E 10 anos se passaram, estou aqui eu hoje com 45 anos,
voltei a ser espiritualista, não precisa nem falar, né? E fui fazer essa leitura esse fim de semana. Essa semana me deu vontade de ler, porque eu tô regravando o curso de tarô, né? Tô fazendo um curso novo de tarô, estou gravando um novo curso de tarô. E quando eu fui examinar o Arcano Zero, que é o louco, né, a jornada do herói e tudo mais, muitas coisas me vieram e eu me lembrei dessa história. Então, enfim, isso daí é assunto para outro vídeo. Aqui, tá? Qual que é a história? Se você nunca leu, é um livro francês, um autor francês. Ele foi escrito em 1900, foi lançado em 1943. Então narra a história de um aviador. O Antoine de Saint-Exupéry, ele era um aviador também, era aviador de guerra, assim, de pilotar aqueles aviões de guerra e tudo mais. E ele, em 1935, caiu no deserto de verdade. Ele tinha caído no deserto e passou uns dias lá, passou um perrengue, mas conseguiu se salvar no deserto do Saara, tá? E essa história se passa no deserto do Saara. O que que acontece? Um aviador cai com seu avião no meio do deserto e ele tem água ali para 8 dias e ele começa a trabalhar para tentar consertar o avião, porque esses pilotos tinham, devem ter até hoje, né? Treinamento para aprender a consertar a máquina caso ela quebre. Imagina, se é um piloto caiu o seu avião, você vai fazer o quê? Você vai chamar o guincho? Não, né? O guincho dos aviões. Você tem que dar um jeito de consertar. E daí ele começou a ter meio que uma... Não se sabe se é uma alucinação, se foi... Ele viu um menininho loirinho de cachecol, chegando e começou a conversar com esse menino. E esse menino contou que ele morava num planetinha, né? E nesse planeta tinha 3 vulcões, um deles já era extinto, e uma rosa. E que a rosa era meio fresca, era meio melindrosa, ele tinha que pôr uma redoma ao redor dela ali, porque se ela tomasse vento ela tossia, né? Isso é uma analogia e uma metáfora, porque ele tinha uma mulher chamada Consuelo, né? E eles tiveram uma paixão muito louca, muito, assim, um casamento muito tórrido, muito cheio de confusões, e brigaram 1000 vezes e voltaram e separaram, não sei o quê. E ele achava ela meio vaidosa e que ela fazia chantagem emocional. E tem toda uma história por trás disso. Então, ele era apaixonado pela Rosa, mas ele não entendia a Rosa, e a Rosa, por sua vez, fazia frescuras. E daí ele decidiu deixar a Rosa lá no planeta e percorrer o universo, atrás de novas aventuras, conhecer novas coisas, ver a vida aí com outros olhos. Bem a jornada do louco, sabe? E daí lá foi o Pequeno Príncipe, né, percorrer aventuras. Ele passou por 7 planetas, por que será que é o número 7, né? Passou por 7 planetas onde ele encontrou o vaidoso, ele encontrou o bêbado, ele encontrou o acendedor de lampiões. Aqui, gente, estou falando bem brevemente dos 7 planetas que ele passou, porque eu pretendo fazer aqui uma pequena leitura comentada. Então aguarde aí que nos próximos dias teremos leitura. Eu vou comentar os capítulos desse livro, porque não dá para fazer tudo numa resenha só. A gente vai comentar, mas o meu olhar, tudo bem. Me formei professora de literatura, dei aula de literatura, vocês sabem que eu fui da área de letras por muitos anos, mas não é um olhar só literário, é um olhar esotérico, tá? Que a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas, filosófico / esotérico, né? E ele passou pelos planetas, aí tinha lá o homem que calculava, que fazia cálculos, que contava, né? Falando sobre esse negócio, o vício do ser humano, tudo aquilo que distrai o ser humano da vida espiritual dele, né? E daí ele encontra, daí assim, ele percorre os 7 planetas até que ele vem para a Terra. Chegando na Terra, a primeira pessoa, o primeiro bicho que ele encontra é a serpente. E a serpente é o quê? É esperta, né? A serpente falou para ele assim, olha, se você precisar, eu tenho um jeito de fazer você voltar para o seu planeta. É só você deixar ela te picar, né? O veneno dela, supostamente, ele iria morrer, né? E ele iria ficar livre para ir para voltar para o planetinha dele. Ele ficou com aquilo na cabeça, né? Depois ele encontrou o piloto, né? Se tornou amigo desse piloto. Vários diálogos entre os dois vão elencando ali os planetas pelos quais ele passou. E o Pequeno Príncipe é muito legal, que ele tem muito a ver com o louco do tarô, né? De fazer as perguntas, de não ficar contente com respostas comuns, de procurar sempre o porquê das coisas, de ver além das aparências, de negócio de se jogar, de se aventurar também, né? Então tem muito a ver isso daí. E a gente vai ter umas metáforas ali que elas, assim, eu falo que é um livro, ele é doce, ele é gentil, mas ele é muito punk ao mesmo tempo. Tem umas coisas que você lê e você fala, nossa, é mesmo, né? Então, essa leitura que eu fiz esse fim de semana me tocou muito, assim, né?
Eu uso sempre esse daqui, eu vou mostrar para vocês já o tarô do Pequeno Príncipe. Eu gosto muito desse tarozinho aqui, né? Mas eu não sei, eu senti uma coisa diferente. Não sei se é porque eu estava estudando muito, vivenciando o arquétipo do louco, né? Mas enfim. Daí ele fica lá amigo do piloto, começa a comentar as coisas, não sei o quê. E o piloto sempre vendo a fragilidade dele, mas vendo também a força de discernimento que ele tem a respeito das coisas, né? E até que ele encontra a raposa. A raposa, gente, é o melhor personagem do livro. Eu sempre achei as raposas lindas. Quando eu fui aprender a jogar Petit Lenormand, né, que é o baralho cigano, falam mal da raposa. Alguns autores, tá? Não são todos, não. Né? A Rena George, por exemplo, ela fala bem da raposa. Mas eu não. E assim, a raposa, ela esotericamente, ela é a prudência, né? Ela é um animal prudente. Enfim, e ele conhece a raposa. E a raposa fala as melhores frases do livro para ele. Eu tive muita raiva ao longo dos anos do Pequeno Príncipe, assim, das pessoas que falam, ai, adoro o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Aí você fala, quem foi que falou isso daí? Ah, foi o Pequeno Príncipe. Daí você fala, não, você leu o livro? Daí a pessoa não leu, claro, né? Mas ela sabe a frase. E eu ficava com raiva. Mas por quê? Porque eu sou chata. Era uma chatice, um esnobismo da pessoa da área de letras. Isso já passou faz tempo. Eu tô fora da área de letras já faz o quê? Vai fazer 14 anos. Eu parei de dar aula em 2010. Já passou essa frescura. Entendeu? Então, assim, as pessoas deveriam ler o livro? Deveriam, mas não é todo mundo que tem tempo, oportunidade, disposição. Fazer o quê, gente? Fazer o quê? Né? Mas não foi o Pequeno Príncipe que falou essas coisas, foi a raposa que falou para o Pequeno Príncipe essas conclusões. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com os olhos do coração. Lembra dessa história? O que quer dizer? Que a gente tem que enxergar, não que você vai ser um emotivo, que você não vai ter racionalidade, não é nada disso. O que realmente importa a gente enxerga com o coração, que são os relacionamentos que a gente tem, as verdades espirituais, a nossa busca espiritual, né? E a famosa frase, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Por quê? Porque a raposa, a gente vai ler esse capítulo junto, né, em outro vídeo aí que eu vou trazer. A raposa, quando ela conheceu o Pequeno Príncipe, ele falou, vamos brincar? Ela falou, não, você tem que me cativar primeiro. Você tem que me conquistar primeiro. Como a raposa é muito prudente, tinha que conquistar a confiança dela, né? E ele conquistou a confiança dela e eles ficaram amigos. E quando eles ficaram amigos, o príncipe foi embora. É por isso que eu tinha a raiva dele assim, em alguns pontos da vida, né? Ele pegou e caiu fora. Né? Você tá vendo como a gente projeta o nosso interior? A arte faz a gente projetar muita coisa. Então eu sempre achei uma sacanagem a pessoa te conquistar e depois cair fora. Passei por experiências assim? Claro, quem não passou? Quem nunca, né? Então isso era projetado tudo na leitura. Então por isso que em alguns momentos da vida eu gostei e outros não, entende? Mas sempre concordei que a raposa é maravilhosa, tá? Eu amo a raposa, eu gosto do arquétipo da raposa, acho fantástico. E quando eu vou jogar Petit Lenormand, eu sempre tenho a tendência a ver a raposa de uma maneira um pouco mais positiva, a não ser que ela esteja muito cercada por cartas terríveis, tá? Enfim, só um comentário oracular aqui. Esse livro aqui, gente, ele não é assim, ele é muito fácil para você ler, você lê num dia, né? Mas ele tem as releituras dele que vão adicionar mais coisas. E tem chaves esotéricas, sim, ou seja, ensinamentos esotéricos contidos nas entrelinhas ali, tá? É um livro que acredita, né, que fala de reencarnação, porque assim, ó, se você não assiste, se você não lê o livro, eu vou dar um spoiler aqui agora, então você pula essa parte aí ou você não assiste mais, tá? Porque no final, o Pequeno Príncipe, ele falece, né? Só que é daquela maneira que a pessoa se entrega, sabe? Não posso falar a palavra aqui no YouTube, já dei o spoiler aqui. Se bem que a maioria, acho que de vocês já leram, né? Não é possível. Não é possível, ó, tá vendo? Às vezes não leram. Mas enfim, e eu ficava muito brava desse final. Lá atrás, por quê? Porque eu fui kardecista há muitos anos e dentro, né, da doutrina espírita, você desistir da sua vida, atentar, né, contra a sua existência, é a pior coisa que você pode fazer, é muito errado fazer isso, né? Então não pode, onde já se viu ele fazer um negócio desse? Como é que ele desiste? Não sei o quê. Em outros momentos, eu tive um tio que ele meio que desistiu também,
sabe, da pessoa se entregar ao alcoolismo, e você vê, eu acompanhei a pessoa definhando ali ao longo dos anos, se entregando, e eu, putz, que, né, aquilo me dava um mal-estar, sabe? De ver o personagem, olha que louco, né? O personagem faz um negócio que um parente meu fez e a gente já tem raiva do livro. Isso é arte, gente. Arte é isso, é mexer com você. É a obra mexer com você de alguma maneira, tá? Mas agora, lendo isso daqui, você vê que é uma metáfora para a partida para o mundo, né? Quando ele percebeu que a Rosa era única no mundo, a gente vai conversar sobre isso também na nossa série. Tem milhões de rosa no mundo, mas a rosa dele, que tinha ficado lá no planeta dele, por mais chatinha que ela fosse, era a rosa dele, né? O tempo que ele gastou com a rosa é o que fez dela especial. A raposa é muito sábia, tá, gente? O melhor capítulo é o capítulo da raposa. Mas enfim, a rosa dele era especial porque ela era única no mundo. E quando ele percebeu isso, que mesmo com as chatices dela, ela era única, ele decidiu voltar para o planeta dele, tá? E daí ele deixou a cobra picar ele e foi, né? Enfim, é um livro muito bonito. É triste, mas é muito bonito. Já dei um monte de spoiler aqui. Eu vou até colocar aqui no coisa com spoiler pra pessoa não me xingar, falar, você deu spoiler. Dei mesmo. Tá? É um livro muito bonito. É um livro que vendeu mais de 200 milhões de cópias no mundo todo, né? É um dos livros mais vendidos da história. O original dele é em francês. Eu tenho 2 aqui em português. Tenho a ambição de ler em francês, eu até leio bem em francês, tá, gente? Mas não sei se esse livro aqui eu conseguiria ler. Eu li livros facinho em francês. Então eu tô querendo comprar uma edição em francês para tentar ler na língua original. Por quê? Porque é frescura, tá? Esse tarô do Pequeno Príncipe tem unboxing aqui no canal. Eu vou deixar linkado aí embaixo, tá? Sempre deixo o link de tudo que eu mostro, tudo que eu falo aqui. Vai estar aí embaixo. É muito legal esse tarozinho. Inclusive reli até o livro porque eu pretendo fazer um estudo sistemático desse tarozinho aqui, associando a história, tá? Em primeiro lugar para mim mesma, depois se ficar legal esse material, talvez eu faça um mini curso, um aulão disso daí, mas não tô me comprometendo aqui não, tá, gente? Para mim, primeiro é para mim, assim, vamos ver o que rola. E é um livro que eu recomendo a leitura para todo mundo, com toda certeza. Eu tenho a desconfiança que o autor, ele tem ligação com ordens iniciáticas, porque muita coisa que ele colocou ali não foi de graça que ele colocou ali, não foi do nada que ele tirou, né? Ele teve um final muito triste também, que ele morreu, se não me engano, foi 1 ano depois da publicação do livro, então ele não chegou a ver o sucesso da obra dele, né? Ele não conseguiu ver o quão famoso esse livro seria. Ele morreu 1 ano depois que ele estava numa missão de guerra, e um inimigo, na Segunda Guerra Mundial, né? Um inimigo atirou nele e ele caiu. E depois o rapaz, os soldados ali que atiraram nele, falou: se eu soubesse que era ele, não tinha atirado. Porque depois ele ficou famoso, depois de morto, né? Por causa do livro. E esse livro é muito lido em muitos lugares, enfim. Foi traduzido no mundo todo aí. É um livro que é muito festejado, né? Eu não sei, eu acho que a arte, a arte boa é a que toca a gente, né? Não é aquela que a academia falou, esse aqui é um livro bom, esse aqui é um filme que a gente aprova, essa música aqui é uma música que a gente aprova, não é? É o que toca. Por isso que eu gosto muito da arte popular, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito das artes populares, eu não tenho snobismo com isso, de só o Chico Buarque presta. Não, o Chico Buarque é ótimo, mas não é só ele que presta. Tem muita coisa boa no mundo, no Brasil e no mundo, né? E esse livro se tornou extremamente popular. Alguma coisa ele tem uma chave mística, ele toca as pessoas de formas diferentes e nos momentos diferentes também. Essa última leitura que eu fiz dele, para mim, foi muito profunda, essa releitura que eu tô fazendo agora em 2023, quase 10 anos após da última leitura que eu fiz, foi muito profunda, tanto que me despertou até a vontade de fazer um estudo comparativo aqui, tá? As aquarelas do autor, né? Tem as aquarelas aqui que são, ele pintou várias cenas do livro. É muito legal, se você for comprar, eu vou deixar aí embaixo da Amazon, né? Uma edição já, né? Mas daí você escolhe lá, vê a que você quer, se você quiser, com as aquarelas, porque os desenhos fazem você entender muita coisa, tá? Eu acho que os desenhos seriam como se fosse um material de apoio desse livro aqui. E, enfim, é muito legal. Eu super indico para você, seja você aí, né, caminhante da senda mística ou não,
só um curioso. Se você gosta de literatura, você já deve ter lido isso daqui com certeza, né? Eu ouvi falar que em Portugal eles adotam na escola esse livro, se bem que eu acho que não é um livro para crianças. Quer dizer, a primeira leitura, mais superficial, claro que pode ser para criança, mas depois você vai acrescentando outros níveis de leitura, como todos os livros. Por isso que eu risco meus livros, né? Cada leitura que eu faço, eu vou escrevendo os negócios aqui, porque eu vou vendo novos significados, tá? E é um livro que eu super indico para todo mundo ler. É triste? É triste. É tipo, sabe meu Pé de Laranja Lima, que você chora no final muito? Eu sempre choro quando eu leio. Eu vou reler, inclusive, fazer uma outra resenha para vocês aqui. Tá nos meus planos reler o meu Pé de Laranja Lima. A gente fica triste, mas a gente vê a grandeza da vida, a grandeza de uma busca espiritual, como as coisas são muito além da matéria, como as aparências enganam mesmo e como a gente tem que aprender a enxergar através das aparências, além das aparências. Por quê? Porque o essencial é invisível aos olhos. É realmente isso, tá? E só para uma última palavra, a raposa não era codependente, não era chorona, não era carente, grudenta, não. Ela foi o personagem mais sábio do livro, com certeza é a raposa. Não sei se eu tô tendo essa visão agora, porque eu me tornei, desses 10 anos eu me tornei mãe, né? Eu envelheci, então muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu vejo as coisas com muito mais brandura do que eu via antes. Eu acho que isso faz parte da velhice, né? Velhice não, né? Da maturidade aí, da gente aprender a levar umas, né? Levar umas chicotadas da vida aí, né? Mas eu consigo ver com muito mais brandura e com muito mais carinho esse livro do que eu via antes, pode ter certeza. Então é isso, me conta a sua experiência com o Pequeno Príncipe, o que você acha, se você teve esses altos e baixos com ele também, que nem eu tive aí, né? Quero saber, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa resenha. Se você não leu o livro, vai ler porque é legal. Você acha edições baratíssimas aí, por quê? Porque ele é de domínio público hoje em dia. Então, se eu quiser, editora Lígia, eu posso publicar uma edição desse livro se eu quiser, entendeu? Como é domínio público, tem muitas edições baratíssimas. Essa aqui foi 15 conto. Né? É o preço do quê? De um milkshake do McDonald's. Então, vale a pena. É um livro muito legal para você ler, reler, anotar, pensar, refletir. Eu acho que vocês vão gostar muito, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!